Essa é a nossa segunda videoaula sobre o assunto redes de resistência térmica. Nesta videoaula, nós vamos resolver um exercício de aplicação dos conceitos. Se você não assistiu a primeira videoaula, volte e assiste a primeira videoaula, onde foi apresentados os conceitos de redes de resistência térmica e também foi desenvolvido as equações que nós utilizaremos para a resolução deste exercício. O exercício que vamos utilizar como exemplo é o exercício 13 do capítulo 3 do nosso livro-texto Imprópera, 7ª edição. Esse exercício diz: uma casa possui uma parede composta com camadas de madeira, isolamento à base de fibra de vidro e placa de gesso, como indicado no esboço. Em um dia frio de inverno, os coeficientes de transferência de calor por convecção são HE igual a 60 watt por metro quadrado Kelvin, significa o coeficiente de convecção do lado externo, e HI 30 watt por metro quadrado Kelvin, ou seja, o coeficiente de convecção do lado interno da casa é igual a 30 watt por metro quadrado Kelvin. A área total da superfície da parede é igual a 350 metros quadrados. E ele fala: despreze a resistência de contato e a transferência de calor por radiação e determine a taxa de transferência de calor através dessa parede. Foi dado, então, a condutividade térmica Kp, que é a condutividade térmica da placa de gesso, igual a 0,17 watt por metro Kelvin, a condutividade térmica da madeira, Km, igual a 0,12 watt por metro quadrado Kelvin, e a condutividade térmica da fibra de vidro, igual a 0,038 watt por metro Kelvin. Primeiramente, identificando o sentido do fluxo de calor, o fluxo de calor está no sentido da esquerda para a direita, certo? Da temperatura mais quente para a temperatura mais fria, ou seja, do lado interno da casa para o lado externo da casa. Então, desenhando o fluxo de calor, o primeiro passo para a resolução desse exercício, então, será montar o circuito de resistência térmica. Então, vamos iniciar aqui do lado esquerdo. O pontinho representa a temperatura, ou seja, a temperatura que é igual a 20 graus Celsius. A primeira resistência térmica à transferência de energia será a resistência por convecção do lado interno da casa. Vamos chamar essa resistência de RCV. A segunda resistência será a resistência térmica à condução de energia que a placa de gesso oferece. Vamos chamar essa resistência de RP. A próxima resistência é a resistência da fibra de vidro, seguido pela resistência da madeira e, por último, a resistência de convecção do lado externo da casa. O ponto do lado direito, então, vai representar a temperatura externa do lado externo da casa, que é igual a menos 15 graus Celsius. Para obter a taxa de transferência de calor, que foi o que o exercício pediu, nós precisamos aplicar essa equação, que é igual à diferença de temperatura dividido pela resistência. No caso, vai ser a resistência total, ou a resistência entre a diferença de temperatura de 20 graus Celsius e menos 15 graus Celsius. Bom, a resistência que a placa de gesso, a fibra de vidro e a madeira oferecem são resistências por condução. E a resistência total será a soma dessas resistências, porque elas estão em série. Assim, nós precisamos calcular a resistência total dessa parede. A resistência total à transferência de energia que essa parede oferece. Ou melhor, que esse sistema oferece. Não só a parede, mas a convecção também participa da resistência à transferência de energia térmica. Assim, a resistência total será igual à resistência de convecção interna, mais a resistência oferecida pela placa de gesso, mais a resistência oferecida pela fibra de vidro, mais a resistência oferecida pela madeira, mais a resistência de convecção externa. Nós vimos na primeira aula que a resistência de convecção é dado pela equação 1 dividido pelo coeficiente de convecção vezes a área. E nós vimos também que a resistência de condução é dado pela espessura dividido pela condutividade térmica vezes a área. Assim, substituindo nesta equação, nós temos que a resistência total será igual a 1 dividido pela coeficiente de convecção interna vezes a área, mais a espessura da placa de gesso dividido pela condutividade da placa de gesso vezes a área, mais a espessura
da fibra de vidro dividido pela condutividade da fibra de vidro vezes a área, mais a espessura da madeira dividido pela condutividade da madeira vezes a área, mais 1 dividido pelo coeficiente de convecção externo vezes a área. Substituindo os valores, nós conseguimos obter então o valor da resistência total. Note que a área é a mesma, então eu posso colocá-la em evidência. Vai multiplicar 1 dividido pelo H de convecção interno, que é igual a 30 watts por metro quadrado Kelvin, mais a espessura da placa de gesso foi dado como 10 milímetros, dividido pela condutividade da placa de gesso, mais a espessura da fibra de vidro, que é 100 milímetros, dividido pela condutividade da fibra de vidro, mais a espessura da madeira, que é 20 milímetros, dividido pela condutividade da madeira, mais o inverso do coeficiente de convecção externo. Assim, a resistência total é igual a 2,907 Kelvin metro quadrado por watt, dividido por 350 metros quadrados. Isso será igual a 8,306 vezes 10 elevado a menos 3 Kelvin por watt. Assim, a taxa de transferência de energia através dessa parede será a diferença de temperatura, que é igual a 20 menos 15 graus Celsius. Essa diferença já é dada em Kelvin, dividido pela resistência total, que é 8,306 vezes 10 elevado a menos 3 Kelvin por watt, que nos dá a resposta do exercício, que é igual a 4.214 watts. Essa foi a resposta do enunciado do exercício. Agora vamos explorar didaticamente um pouco mais os conceitos de resistência aplicado a esse exercício. Por exemplo, nós já vimos que a taxa de calor que atravessa uma parede plana em regime permanente, ela é constante, ou seja, o calor fornecido pelo ar interno para a placa de gesso é o mesmo calor que atravessa a placa de gesso, que será o mesmo calor que atravessa a manta de fibra de vidro, que será o mesmo calor que atravessa a madeira, que, consequentemente, é o mesmo calor que é dispensado para o lado externo da parede. Se esse calor não fosse constante, existiria um acúmulo ou uma perda de energia interna na parede, que resultaria num aumento de temperatura. Contudo, em regime permanente, esse calor fica constante. Ou seja, o regime permanente ele vai manter as temperaturas constantes em relação ao tempo. O fluxo de calor fica constante e as temperaturas ficam constantes. Vamos identificar agora as temperaturas que são representadas por esses pontos no nosso circuito de resistência na parede. E vou identificar esses pontos na nossa parede. O T1 é a temperatura da superfície interna da placa de gesso. O T2 será a temperatura neste ponto, que é a interface entre a placa de gesso e a manta de fibra de vidro. O T3 é a temperatura neste ponto. E o T4 é a temperatura neste ponto. Como a taxa de transferência de calor é constante, nós conseguimos calcular essa temperatura. Vamos olhar como nós podemos calcular essa temperatura. Veja que nós construímos esse circuito de resistência e aplicamos o conceito de resistência térmica da seguinte forma: a taxa é igual à variação de temperatura dividido pela resistência térmica. Essa variação de temperatura foi a variação entre 20 e 15 graus Celsius, e a resistência térmica foi a resistência térmica oferecida entre essas temperaturas. Por exemplo, para encontrar a temperatura T1, nós podemos utilizar o intervalo de temperatura entre Ti e T1 e a resistência de convecção interna. Ou, de forma análoga, para calcular a temperatura T2, nós podemos utilizar o intervalo entre a temperatura interna e a temperatura T2, dividido pela soma da resistência de convecção interna mais a resistência de condução da placa de gesso. E assim por diante, podemos encontrar T3 e T4. Vamos calcular agora, então, os valores das temperaturas T1, T2, T3 e T4. Primeiro, aplicando o conceito de resistência entre a temperatura interna e a temperatura T1, e isolando a temperatura T1, nós encontramos, então, que a temperatura da superfície interna da parede é igual a 19,6 graus Celsius. Vamos calcular agora a temperatura T2.
Para isso, vou duplicar o circuito de resistência para a gente conseguir trabalhar com a temperatura T2. Enfim, para calcular a temperatura T2, agora que nós conhecemos a temperatura T1, nós podemos utilizar um intervalo entre a temperatura T1 e a temperatura T2. Assim, a equação da taxa de transferência ficaria T1 menos T2 dividido pela resistência RP, que é a resistência da parede, da placa de gesso. Também podemos calcular a temperatura T2 aplicando um intervalo entre a temperatura interna e a temperatura T2, ou ainda calcular a temperatura T2 aplicando um intervalo entre a temperatura T2 e a temperatura externa. Vamos resolver então, a forma mais fácil de resolver seria o intervalo entre a temperatura T1 e a temperatura T2. Então, substituindo os valores nessa equação, nós encontramos que a temperatura T2 é igual a 18,9 graus Celsius. O mesmo valor da temperatura T2 será obtido se nós utilizarmos o intervalo entre a temperatura interna e a temperatura T2. Apenas vamos ter que efetuar um cálculo um pouco mais complicado. A partir do momento que nós temos que somar duas resistências. O intervalo entre a temperatura interna e a temperatura T2, existem duas resistências nesse intervalo. Calculando, portanto, as duas resistências nesse intervalo, multiplicando pela taxa de transferência, nós obtemos o mesmo valor de temperatura, que é 18,9 graus Celsius. Vamos executar então agora com o outro intervalo, o intervalo de temperatura entre a temperatura T2 e a temperatura externa. Veja que nesse caso a temperatura externa eu tenho que somar com a taxa de transferência, que multiplica a soma das três resistências, a resistência da fibra de vidro, a resistência da madeira e a resistência de convecção externa. Resolvendo então esta equação, nós encontramos que a temperatura T2 é igual a 18,9 graus Celsius, como era esperado. Para encontrar a temperatura T3 e a temperatura T4, agora, já que nós conhecemos a temperatura T2, nós podemos utilizar apenas o intervalo entre a fibra de vidro. Então, a temperatura T3 será igual à temperatura T2 menos a taxa de transferência vezes a resistência da fibra de vidro, ou seja, 18,9 graus Celsius menos 4.214 watts, que multiplica a espessura da fibra de vidro dividido pela condutividade térmica da fibra de vidro vezes a área, ou seja, a temperatura T3 é igual a menos 12,8 graus Celsius. A temperatura T4, então, vai ser igual à temperatura externa mais a taxa de transferência vezes a resistência de convecção externa, ou seja, menos 15 graus Celsius mais 4.214 watts, que multiplica 1 dividido pela coeficiente de convecção externa, que é 60 watts por metro quadrado Kelvin, vezes a área, que é igual a 350 metros quadrados. E encontramos então a temperatura T4 igual a menos 14,8 graus Celsius. Este exemplo permite explorar mais um conceito. O enunciado do exercício pede para que nós desprezamos a transferência de calor por radiação. O que aconteceria se nós não desprezássemos a transferência de calor por radiação? Vamos limpar o enunciado aqui para a gente poder resolver um exercício em que a transferência de calor por radiação não é desprezada. Agora nós vamos construir um circuito de resistência térmica onde nós consideramos a transferência de calor por radiação. Neste caso, a transferência de calor por radiação ela é paralela com a transferência de calor por convecção. Então o circuito ficaria da seguinte forma, onde a representação em paralelo significa resistência à transferência de calor por convecção e resistência à transferência de calor por radiação, tanto na superfície interna da casa quanto na superfície externa da casa. As demais resistências do gesso, a resistência da fibra de vidro e a resistência da madeira continua a mesma. Nós já calculamos anteriormente as temperaturas em todos os pontos do nosso circuito térmico, então nós podemos colocar esse valor na nossa representação. Bom, o exercício, como era para desprezar a radiação, ele não forneceu a temperatura da vizinhança, então vamos assumir que a temperatura da vizinhança é igual à temperatura do ar, ou seja, a temperatura da vizinhança interna é igual a 20 graus Celsius, a temperatura da vizinhança externa é igual a menos 15 graus Celsius. Para calcular então a resistência à transferência de calor por radiação, vamos utilizar essa equação,
onde o H de radiação é igual a epsilon vezes sigma, vezes temperatura da superfície mais temperatura da vizinhança, que multiplica a temperatura da superfície ao quadrado mais temperatura da vizinhança. Veja que a temperatura da superfície foi calculada no exercício anterior. Como eu tenho que elevar a temperatura ao quadrado, então eu preciso dessa temperatura em Kelvin. O exercício também não forneceu a emissividade da superfície. Vamos considerar que a emissividade, então, é 0,85, tanto do lado interno quanto do lado externo da superfície. Assim, podemos utilizar a temperatura da superfície interna como sendo 19,6 graus Celsius ou 292,6 Kelvin, e a temperatura da superfície externa como sendo menos 14,8 graus Celsius ou 258,2 Kelvin. Assim, o cálculo do coeficiente de transferência de calor por radiação fica igual a 0,85 vezes 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes 2,92,6 mais 2,93 vezes 2,92,6 ao quadrado mais 2,93 ao quadrado. Obtendo então o coeficiente de transferência de calor por radiação, que é igual a 4,839 watt por metro quadrado Kelvin. Para obter o coeficiente de radiação da superfície externa, utilizamos a mesma equação, contudo, a temperatura da superfície e a temperatura da vizinhança é a temperatura da superfície externa da parede e a temperatura da vizinhança externa. Assim, o valor obtido do coeficiente de radiação externo é igual a 3,315 watt por metro quadrado Kelvin. E, finalmente, nós podemos calcular a resistência equivalente à resistência de convecção e radiação. Assim, a resistência de convecção é obtida por 1 dividido pelo coeficiente de convecção vezes a área. Para o caso da convecção interna, o valor da resistência de convecção interna foi de 9,5238 vezes 10 elevado a menos 5 Kelvin por watt. E o valor da resistência de radiação interna é igual a 1 dividido pelo coeficiente de radiação interna vezes a área da superfície, que nos dá 5,904 vezes 10 elevado a menos 4 Kelvin por watt. Assim, a resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências, ou seja, a resistência equivalente à resistência de convecção e radiação é igual a 8,2 vezes 10 elevado a menos 5 Kelvin por watt. Fazendo o mesmo procedimento, então, nós obtemos a resistência equivalente à convecção e radiação externa. Vou acelerar um pouco o vídeo para ganharmos tempo. Calculando, então, a resistência equivalente à transferência de calor por convecção e radiação externa, nós chegamos ao valor de 4,5125 vezes 10 elevado a menos 5 Kelvin por watt. E, finalmente, podemos calcular a resistência total, que é a soma de todas as resistências. Ou seja, a resistência total é igual à resistência equivalente interna mais a resistência da placa de gesso mais a resistência da fibra de vidro mais a resistência da madeira mais a resistência equivalente externa, que é igual a 8,29 vezes 10 elevado a menos 3 Kelvin por watt. E, finalmente, podemos calcular a taxa de transferência de calor, agora sem desprezar o efeito da radiação. Assim, a taxa de transferência de calor é igual à variação de temperatura dividido pela resistência total, que nos fornece o valor de 4.221 watts. Comparando com o valor obtido anteriormente, que foi 4.214 watts, nós vemos que o erro foi de 0,2%. Portanto, não é realmente necessário considerar a radiação neste problema.
Nesta videoaula, portanto, aplicamos os conceitos de redes de resistência térmica para resolver um problema real. Utilizamos tanto resistências em série quanto resistências em paralelo. Calculamos a resistência térmica nos mecanismos de condução, convecção e radiação e encontramos a taxa de transferência de calor em uma parede composta. Encerramos essa videoaula agora e até a nossa próxima videoaula.